que uma outra pessoa disse algo sobre você? E você ficou tão chateada e muito revoltada porque alguém disse que outra pessoa disse, que ouviu dizer que alguém poderia ter dito algo sobre você, e você ficou tão brava com aquela pessoa que aquela outra pessoa disse que... O que Nabucodonosor fez? O homem mais inteligente da sua nação acusou os judeus. E o que ele fez? Ele o chamou e perguntou se era verdade. Eu acredito que muitos problemas nos relacionamentos seriam resolvidos se seguíssemos a lição deste rei. E o que você acha? Se você acha que alguém disse sobre você, por que você não pergunta? João, eu escutei isto. Eu gostaria de perguntar se é verdade. Se for, resolva o problema. Se não for, esqueça o assunto e tenha uma boa noite de sono. Então Nabucodonosor disse, é verdade. É verdade. Ele disse, eu vou dar outra chance a vocês. Talvez não estivessem prontos. Agora, verso 15, estás dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cidra, da harpa, do saltério, eu já dei uma chance, mas não abusem da minha paciência, não abusem. Não abusem, porque eu já perdoei uma vez, mas quando a música tocar, os seus rostos estarão no chão desta vez. E eles disseram, verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, quanto a isto não necessitamos te responder. Há coisas que você não precisa pensar a respeito enquanto está passando por uma crise. Eu vou lhe dizer algo. Se você tem que pensar a respeito, quando vai a uma festa de Natal da sua empresa, sobre o que vai beber ou não na festa, se você tiver que tomar a decisão na hora, você acabará bebendo. E se você tem que pensar toda vez que um programa na televisão aparece, o que usa blasfêmia, palavrões e imoralidade, se você tem que pensar toda vez se você vai assistir ou não aquele programa, se você tem de pensar sobre isso toda vez... provavelmente você irá assisti-lo. Há coisas que você precisa resolver antes. Há coisas que você tem que decidir antecipadamente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram até onde puderam. Eles foram muito dedicados, mas decidiram antecipadamente sobre que não curvariam as suas convicções e a consciência. Eles decidiram muito antes de irem à dedicação. Nós não vamos nos curvar às convicções de nossa consciência. Nós vamos ser fiéis a Deus. Então disseram ao rei, não estamos indecisos. Tu não precisas nos dar um dia para pensar, 2 dias para pensar. Já fizemos a nossa escolha. Nós já tomamos a decisão em nossas mentes. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Rei, permita-me dizer algo. O Deus a quem servimos é muito poderoso. O Deus a quem servimos é tão forte que se Ele quiser, Ele nos livrará. Mas se Ele não livrar... mesmo assim, não nos curvaremos, porque preferimos morrer acreditando em Deus, a curvar-nos às suas convicções. Existem pessoas que pensam o seguinte, que fé é como mágica, que fé é como um truque, que fé é como eu querer ir a um piquenique hoje e por isso eu vou orar para não chover em algumas partes do país, você ora para chover, em outras partes para não chover. Algumas pessoas pensam que fé é assim, eu vou orar porque eu estou devendo R$158 no cartão de crédito e Deus vai mandar o cheque. A ideia que eles têm de fé é como se ela fosse um cordão da sorte, um pé de coelho. Então, se você orar, você nunca ficará doente. Se você orar, você nunca ficará endividado. Se você orar, nunca ficará desanimado, como se a fé fosse uma nuvem na qual você se apresenta e pede a Deus o que quiser, e Ele dá a fé, e é como se fosse uma nuvem voando pelo seu reino. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, nós sabemos que a nossa fé em Deus pode nos levar à fornalha ardente. Pois a fé não livra você do fogo, porque ela vai com você através do fogo. Cristianismo não é um cordão da sorte para as coisas irem sempre bem. Fé é uma forte confiança em Deus mesmo quando as coisas vão mal. Eu conheci uma senhora que assistiu a um seminário sobre o livro de Daniel. Igual a este, estávamos no centro de Chicago, num grande hotel. E ela me procurou ao final e disse, sabe...
Eu sou cristã e eu acredito que se eu tivesse fé, eu nunca teria câncer. Mas fui ao médico um dia porque percebi que estava perdendo peso, tendo enjoos e alguns outros sintomas. E o médico diagnosticou o meu problema como câncer. Eu tenho um pequeno tumor maligno e ele está crescendo. E então eu voltei ao médico e começamos o tratamento. Isto foi há 6 meses. Eu tenho feito quimioterapia, radioterapia, mas ainda continuo com o câncer. E como eu estou muito abalada, eu resolvi procurar os meus amigos e eles disseram: olhe, veja bem, se você tiver fé suficiente, você será curada. Deus irá lhe curar. E agora eu tenho 2 problemas, porque eu tenho câncer e não tenho fé suficiente. Pois eu orei. E quando voltei ao médico, o câncer estava piorando. E eles disseram, se você tiver fé suficiente e realmente acreditar, pode ser que talvez exista algum pecado em sua vida, por isso Deus não pode curá-la. Agora ela tem 3 problemas: câncer, não ter fé e algum pecado na vida dela. Quando terminei de falar com os meus amigos cristãos, eu estava tão deprimida e tão desencorajada, porque eu me sentia uma pecadora e isto deve ser alguma maldição de Deus sobre mim. Então disse a ela que eu demorei a entender que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram salvos das chamas, mas que Deus estava com eles dentro das chamas. Bom, talvez eu esteja adiantando um pouco a história. Vamos a Daniel capítulo 3. Note que em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante de Nabucodonosor. Não vamos pensar sobre isto se quiser nos jogar no fogo, tá bom? Já tomamos a decisão de sermos fiéis, de sermos leais a Deus. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Vejamos o verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha acesa sobremaneira. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. E ele disse: 3 homens foram lançados no fogo. Mas alguém entrou lá, e só uma coisa que se queimou, só uma coisa que foi consumida. Nós os jogamos atados, nós os jogamos algemados, nós os jogamos presos, e a única coisa que se queimou foram as cordas das suas mãos. E agora eles estão livres dentro do fogo, e o aspecto do 4º homem é como do Filho de Deus. Quando você passa pelas chamas da sua vida, quando você passa pelo fogo do divórcio, quando você atravessa as chamas da sua vida, e você está sozinho, deprimido e acha que não aguenta mais, quando os dias para você não estão no futuro, mas agora, porque os filhos que você educou como cristãos esqueceram destes princípios, quando o seu coração está partido, e você está deitada na sua cama às 2 horas da manhã chorando porque o seu marido a deixou por outra mulher. O travesseiro molhado de lágrimas. Quando você finalmente se aposenta e tem uma bela casa para morar, então a sua esposa é atropelada ao atravessar a rua. Você recebe um telefonema no meio da noite. Ela ainda não chegou em casa. Você começou a ficar preocupado. Ela está morta. Quando você passa pelas chamas da sua vida e parece que você vai ser consumido pelo desespero, depressão, desânimo, olhe através de suas lágrimas, porque dentro das chamas de sua vida, Ele está lá. Nos desapontamentos de sua vida, Ele está lá. Nas desgraças da sua vida, Ele está lá. Nos desânimos da sua vida, Ele está lá. Quando eu era garoto, meu avô costumava criar canários. A criação de canários ficava no 2º andar da casa em que morávamos, em Hammond Place, número 9, em Georgia, Connecticut. Um dia eu fui assistir ao meu avô treinar um grupo de canários. Meu avô pegou um canário e o colocou numa gaiola, isolando de todo o resto. Então ele cobriu aquela gaiola com uma grande coberta preta, deixando aquele canário na escuridão da gaiola.
Em seguida, vovô fez.